ao Senhor. Se aquele homem vier ali, respondeu o Senhor. Pode ficar melhor, vai. Respondeu o Senhor. Está aí, escondido entre a bagagem. Se você acredita que essa é a palavra de Deus, desocupa as suas mãos aí, sua Bíblia Sagrada, e dê a sua melhor salva de palmas que você puder dar para Jesus. A melhor que você puder dar. Fala conosco, Pai. Ministra as nossas vidas. Dá um discernimento e entendimento, meu Deus. Onde essa palavra chegar, onde essa ministração alcançar no presídio, no hospital, meu Deus, até mesmo em outro continente, que a tua palavra com poder e autoridade, ela vá e produza o resultado pelo qual o Senhor a ordena sobre esta terra, no nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Sente-se, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. É muito ruim quando nós vivemos algum período de nossas vidas sob ameaças e vivemos debaixo de intimidação. Sim ou não? Independente qual seja ela. Toda intimidação, ela é violenta. Toda intimidação, ela gera traumas. Porque a pessoa que é violentada por intermédio da intimidação, quer de palavras, quer de um olhar. Às vezes um adulto grita com uma criança. E se um adulto grita com um adulto, ele quer sair na porrada com ele. Para os irmãos poderem ver o grau de violência que é quando um ser humano ele é intimidado. Por exemplo, bandidos, quando eles saem para assaltar, eles não dizem assim: olá, dona, muito boa noite, passe o seu celular para mim. É assim que eles fazem? Qual é o método que eles utilizam? Intimidação. Satanás, ele faz de igual modo. O diabo, ele olha para a vida de um homem, para uma vida de uma mulher, e ele faz a mesma coisa. O diabo, ele age por intimidação. Repete comigo assim: Satanás, ele age por intimidação. É o que ele faz. A nação de Israel, até hoje, eles são tão pequenos como nação, e eles estão cercados ao redor por pessoas, por nações que literalmente os odeiam. Não gosto do vizinho da direita ou da frente, não converso com ele. As nações que cercam Israel, literalmente eles odeiam Israel. E nós sabemos que isso é espiritual. Quem entende, diga amém. Não é apenas por um vínculo sanguíneo, por ser um povo judeu, hebreu. Não. Mas a gente sabe porque lá há um Deus. E as nações ao redor, elas acabam odiando Israel. Por conta disso, culturalmente, a nação de Israel, eles aprenderam a conviver com nações que sistematicamente os intimidavam. Sempre fazia isso. A Bíblia nos mostra isso. Israel não tinha trégua. Ao ponto de, em Êxodo 15:3, está escrito lá assim, que o Senhor Jeová é varão de guerra. Glória a Deus por isso. Amém? Ergue a sua mão direita aos céus, diga assim: o meu Deus é varão de guerra. Amém? Feche os seus olhos, você vai dizer não, mas você vai dizer sorrindo para o Espírito Santo. O meu Deus é varão de guerra. Então descansa nele. Israel, culturalmente, eles são cercados. Até hoje. Israel defende com unhas e dentes todo o território lá da faixa de Gaza, que é o território palestino, porque sem essa faixa do território de Gaza, a parte mais estreita da nação de Israel cai para 16 quilômetros. Um caça, jogar uma bomba de qualquer lugar, atinge Israel, e eles são atingidos, eles não têm a menor chance de defesa. Então eles lutam pelo território palestino, se não me falha a memória, para que a extensão na parte mais estreita da nação vá para uns 42, 44 quilômetros, que ainda é pouco. Mas esses 42, 44 quilômetros, não me recordo bem, mas é essa média. Esses 40 e poucos quilômetros de extensão é o suficiente para eles se defenderem de uma bomba, por exemplo. Quem compreende isso, diga assim seja. É aquilo que você... Tem crentes aqui? É aquilo que você está cansado de saber. Satanás dá trégua para o crente? Não dá, irmão.
Se o inimigo querer dar o dedo assim para você, tem alguma coisa de errado. E não é com ele não, irmão. Ele é astuto, ele é sagaz. O diabo, ele é o nosso inimigo, ele é o inimigo das nossas almas. Israel, eles entenderam desde sempre que eles estavam cercados pelo inimigo e de que eles teriam que vencer o inimigo. Não era aprender a conviver com o inimigo. Eles teriam que vencer o inimigo. E o inimigo fazia assim contra Israel. Eu vou intimidar vocês. Eu vou intimidar vocês. O livro de Samuel vai nos mostrar isso. Os filisteus infernizavam a vida dos israelitas. E intimidavam eles. E eles ficavam com medo. Até que eles tiveram uma ideia. A nação de Israel. Eles não nos respeitam porque eles não veem um rei diante de nós. Se nós tivermos um rei, eles vão passar a nos respeitar. Então eles começam a pedir um rei. E eles começam a clamar ao rei. Samuel, nós queremos um rei. Eu vou fazer uma aplicação como se fosse no nosso dia hoje aqui. Antigamente, imagine uma casa onde só haviam mulheres. Aí homens de fora queriam entrar nessas casas e bagunçar nessas casas. Aí as mulheres falavam assim, vocês só estão fazendo o que vocês estão fazendo aqui porque não tem um homem aqui. Porque se tivesse um homem aqui, vocês não iam bagunçar. Hoje é um pouco diferente, que hoje tem umas mulheres de bigode, essas coisas todas. Hoje um pouco diferente, mas antigamente era muito disso. Não tem um homem porque a presença masculina, isso é fato, tem que produzir proteção. Amém? Todo lar que tem ausência paterna, as pessoas elas sofrem com falta de proteção. Isso é psicologia. Israel intimidado o tempo inteiro, mas eles tinham um Deus todo-poderoso. E eles cometeram um erro que eu e você nunca devemos cometer. Diga qual? Trocarmos aliança com Deus por aliança com homens. Se você fizer isso, você está assinando um decreto de derrota. Todas as pessoas, eu não conheço um, que troca a aliança dele com Deus, como Israel fez, para assinar uma aliança com homens e se deu bem. Todos se dão muito mal. A história nos mostra isso. Israel fez exatamente isso. Samuel, nós queremos um rei. Porque se nós tivermos um rei, as nações vão nos respeitar, porque todas as nações têm reis. E Samuel vai ficar triste. Deus então vai falar com o profeta Samuel, dizendo, Samuel, não fique triste. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Faz o que eles estão pedindo, Samuel. Eles não querem um rei? Dê um rei a eles, mas avise a eles como é que vai ser o rei. E aí Deus vai falar o beabá para eles de como seriam, mas mesmo assim, eles optaram em querer aliança com homens. Só para vocês terem uma ideia, Deus vai dizer, eles querem um rei? Diga para eles que o rei vai cobrar tributo deles, que o rei vai pegar as filhas deles e vai colocar para trabalhar de graça dentro do palácio. Fala para eles que os reis vai fazer deles uma vida pior, não melhor, mas mesmo assim o povo dizia, queremos um rei, queremos um rei. E assim o Senhor ele vai escolher um homem chamado Saul. Saul foi escolhido por Deus. Amém? Igual você que está aqui. Você que está aqui à minha esquerda, você foi escolhida, escolhido por Deus. Vocês que estão aqui ao meio, mulher de Deus, homem de Deus, vocês foram escolhidos por Deus. Vocês que estão aqui à minha direita, vocês foram escolhidos por Deus. O irmão está gravando o culto hoje. As pessoas, onde essa mensagem chegar, nessa semana, daqui um mês, daqui 10 anos, você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus também. Vamos dizer com boca cheia isso? Tem escolhidos de Deus aqui? Então é com ímpeto, hein? Diga, eu fui escolhido por Deus. Fomos escolhidos por Deus. Aí a pergunta que não quer calar, Deus erra em suas escolhas? Ele não erra. Saul ele vai ser escolhido por Deus. Saul, filho de Quis, vai sair em procura das jumentas de seu pai que havia se perdido. Ele vai encontrar o profeta Samuel, fazer um resumo aqui para os amados. E quando Samuel o encontra, ele vai passar um dia com o profeta Samuel e Samuel vai contar os segredos de Deus para Saul. Vem cá, Saul. Você vai ser o futuro rei da nação de Israel. Saul, eu? É você mesmo. E vai acontecer uma série de eventos na vida de Saul. E um dos importantes é esse. Vou ler com vocês. Capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite
e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Samuel está dizendo assim pelo Espírito Santo para Saul: Deus te escolheu. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus escolheu a Sara que está lá no colo da Maria. Deus escolheu a gente. Glória a Deus por isso. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Saul. Nós sabemos que o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Naquela ocasião, Saul, ele recebeu assim, por intermédio de Samuel, o profeta, o derramado do óleo sobre a cabeça dele. E a partir daquele momento havia uma habilitação dos céus sobre a vida de Saul. E isso faz uma grande diferença. É por isso que você teve a sua história modificada, a sua vida mudada. Porque um dia Deus ele habilitou algo espiritual sobre você, mesmo sem você entender. Quantos de nós já não fizemos essa seguinte pergunta para Deus: Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo que o Senhor escolheu para fazer isso? Quem nunca fez esse tipo de pergunta para Deus? Eu, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo que o Senhor escolheu para essa missão? O Senhor que me escolheu mesmo para eu poder cuidar deles, para eu poder cuidar delas, para poder pregar, para poder louvar, para poder dançar, para poder visitar o doente, eu não sei, mas Deus te escolheu para algo. Eu creio. Amém? Deus escolheu alguém para pregar, alguém para tocar, alguém para limpar a igreja, alguém para poder cuidar. Deus escolheu dizimistas, ofertantes para serem mantenedores da obra. Deus escolhe pessoas. E Saul foi um desses escolhidos. E ele vai passar o dia com Samuel. E Samuel vai falar uma série de eventos que vai acontecer na vida de Saul. E Saul vai até profetizar. Ele ficou tão cheio do Espírito Santo, irmã Lúcia, que ele profetizou. Que ele estava no meio dos profetas dançando e profetizando. No final de semana passada, nós estávamos lá no estado do Paraná, cultuando com os irmãos haitianos. E eles dançam, irmão. E a gente é tudo sem ritmo para nada. E você olha para eles assim, você fala: como é bonito vê-los adorando ao Senhor, irmãos. Com uma intensidade tão grande do espírito e da alma. Diga glória a Deus. Saul profetizou, havia uma habilitação espiritual sobre ele. E ele agora vai seguir o rumo dele, ele vai chegar em casa, ele vai dormir, mas eu vou ser o rei, Deus me escolheu para coisas grandes. Diga: Deus me escolheu para viver coisas grandes. Ele te escolheu. Eu já contei algumas oportunidades aqui. Meu pai ficou viúvo muito novo. E quando ele se casou, quando ele se ajuntou com uma mulher, ela era do terreiro. E ela sempre tinha sonhos comigo. E ela sempre dizia assim: olha, Diogo, eu sonhei com você, você de terno e gravata, você vai ser um advogado. Você vai ser um advogado, e você vai ser um advogado, eu tenho certeza, porque eu vi, porque os orixás me mostraram, você vai ser. Ela só errou o ofício. É que hoje eu não estou de terno e gravata. Mas Deus habilitou você para você viver grandes propósitos. Não joga fora o óleo que Deus derramou na sua cabeça, não. Amém? Onde eu, para ser o pastor, eu me tornei membro da igreja. Eu fui consagrado a cooperador, a diácono, a evangelista e a pastor. E o óleo derramado na minha cabeça, Senhor. Amém? Eu não comprei minha carteirinha na internet, não. Por que eu estou te dizendo isso? Para nenhum de vocês jogarem fora o óleo que um dia Deus derramou na tua cabeça. Mas ninguém nunca derramou óleo na minha cabeça, você que pensa. Talvez não aconteceu ainda de maneira literal, mas no mundo espiritual isso já aconteceu sobre a tua vida. Amém ou não? Já aconteceu. Saul agora, escolhido por um grande propósito de Deus, ele vai ser convocado para a cerimônia de coroação do rei. E quem que era o rei? Ele, Saul. Só que havia um problema. Saul, ele sabia que Israel, ao redor, ele era cercado por inimigos que intimidavam Israel. Queridos, tem pessoas que têm traumas, que se Jesus não as libertar, elas sempre vão ter problemas de intimidação. Quem compreende, diga glória a Deus. Sempre vão ter. Se você conversar com uma mulher que foi abusada sexualmente, ela vai ter problema na área sexual dela, se ela não for curada.
Se você conversar com uma criança que o tempo inteiro os pais massacram, chamando de burro, de idiota, gritando com ele o tempo inteiro, vai ser bandido, ou para a menina vai ser uma prostituta, cresce com traumas. Palavras de maldições lançadas. Isso é terrível. É por isso que da tua boca tem que sair palavra de bênção. Amém? Não palavra de maldição. Satanás não perde tempo não, queridos. O que dois de nós ligarmos na terra, isso é mundo espiritual. Quando nós praguejamos, Satanás ele usa de forma inversa isso contra as nossas vidas também. Ele não liga lá nos céus de glória de Deus, mas ele liga no mundo espiritual onde principados e potestades agem. É por isso que você tem que vigiar no que você fala. Saul, ele foi convocado para a coroação do rei de Israel. E quem que era o rei? Ele. Deus já havia separado ele para um grande propósito. Tem mulheres nas igrejas que ainda não têm filhos, mas Deus já colocou um óleo sobre a cabeça dela para elas terem filhos, e um dia elas vão ter filhos. Tem pessoas nas igrejas que estão sentadas, que Deus vai levantar para ser pregadores, profetas, um dos maiores pregadores do país nas próximas gerações, talvez estejam sentados ainda entre o banco das igrejas. Nós não sabemos. Deus já separou e derramou um óleo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus te escolheu para um grande propósito. Erga sua mão aos céus e diga assim: Deus me separou para viver um grande propósito. Amém ou não? Ele te separou para você viver um grande propósito. O óleo já foi derramado sobre a tua cabeça, então você tem que se alegrar com isso. Saul agora, olhando para as nações ao redor dele, o inimigo ele é especialista em minar a nossa fé. O inimigo ele vai agir muito certamente na mente de Saul. E Deus precisava trabalhar no coração deste homem. Eu vou ler com você uma segunda evidência. E quando Deus ele tem um grande propósito contigo, amém? 1 Samuel 10, não vou ler toda a história aqui não. O versículo é o de número 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, aqui é Saul, Deus lhe mudou o coração. E todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. O que Deus fez com Saul? Mudou o coração dele. Agora era um outro homem. Note o que Deus fez. Derramou um óleo, habilitou ele no mundo espiritual para grandes propósitos. Agora Deus vai ministrar o coração dele e ele vai mudar o coração de Saul. Por que Deus precisou mudar o coração de Saul? Porque Deus ele não precisa de homens cheios de si mesmos, amados. Porque o nosso eu diante de Deus não presta para muita coisa, não. Então o Senhor ele muda o nosso coração. Eu mesmo, sem Jesus, eu era um homem do seguinte maneira, irmãos. Por ter perdido minha família muito cedo, meu pai cedo, minha mãe cedo. Ninguém me dava nada. Criado num mundo doido, ninguém me dava nada. Então, para mim era o seguinte: ninguém me dá nada, eu não dou nada para ninguém. Coração de pedra. Se alguém fizesse algo contra mim, eu falava assim: morreu para mim. Morreu. Podia estar vivo. Morreu. Acabou. Enterrava vivo. Quem entende isso, diga assim seja. Mas eu era do mundo. Com Jesus a gente não pode fazer isso, não. É por isso que Jesus muda o nosso coração. Ele nos dá um coração de carne segundo o coração dele. Amém? Ele faz isso com você. Ele fez isso comigo. O coração de Saul vai ser mudado. E ele vai continuar vendo uma série de eventos poderosos. Ele vai se encontrar com profetas, vai profetizar, vai dançar. E Deus conduzindo ele para a coroação do rei. Que o Senhor hoje, ele venha curar você de todos os tipos de traumas gerados por intimidação. Amém? Ele vinha livrar você disso. Ele vinha libertar você disso. Israel ele era violentado constantemente pelo inimigo por causa disso. Agora Israel, com o rei, Saul chegando para a festa de coroação dele. Vou ler com vocês aqui para orar com a igreja. Versículo 17. Convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam.
Amém? Deus está dizendo para eles, olha, eu fiz vocês saírem do Egito, trouxe vocês para perto de mim e livrei vocês de todos os reinos que oprimiam vocês. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos? Tem pessoas medrosas, tem pessoas que se escondem, irmãos. Tem pessoas que quando elas estão para enfrentar qualquer tipo de desafio, elas se escondem. Elas se escondem, irmãos. Eu vou fazer um paralelo assim, sabe? Igual uma final de um campeonato de futebol importante. Aí tem o pênalti lá para o jogador poder bater. E aí eles pegam qualquer um. Aí tem jogador que não tem personalidade, eles se escondem assim, irmãos. Eles falam, se eu perder isso aqui, eu estou morto, minha carreira acabou. Mas tem outros que falam que pode deixar comigo aqui que eu vou ir lá, eu vou bater, eu vou resolver isso aqui. Que o Senhor, Ele venha lançar fora todo o medo da tua vida. Israel, eles eram esmagados por intimidação. E olha o que Deus fez com você. Você é Israel de Deus, amados. Você é Israel. O Senhor te livrou daquilo que te oprimia. Amém? Versículo 19. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe disseste, não, mas constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Por quê? Eu fiz essa pergunta para Deus. Por que Saul ele não foi encontrado? Ele foi ungido para ser o rei de Israel. Havia um óleo sobre a cabeça dele que fazia com que ele vivesse grandes propósitos de Deus. Mas simplesmente, Saul, nesse dia aqui, muito importante, você pode ter certeza disso. Ele olhou para a responsabilidade, para o peso que viria sobre os ombros dele, do que ele iria enfrentar, e é o nosso lado humano. Todo mundo tem suas falhas, tem ou não tem? É muito fácil você dizer para os outros, vai que o Senhor é contigo. Agora, quando você está no meio da guerra, e você falar para você mesmo, isso é difícil, irmãos. Receitar remédio amargo para os outros é fácil. Duro é você beber do remédio amargo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Saul se escondeu. Mas quem que escolheu ele? Quem? Eu fiz uma pergunta para a igreja, vocês já responderam que sim. Deus, jamais ele vai errar nas escolhas dele, irmão. Nunca. O Senhor nunca vai errar, nunca. Ele sempre escolhe certo. E aí ele escolheu você. Que por intermédio de você sua casa vinha ser salva. Aí Deus escolheu você para que por intermédio de você a sua família prospere. Aí Deus ele escolheu você, por intermédio de você, todo mundo boca suja lá, o Senhor passa o azeite santo na boca deles, eles parem de ficar xingando uns aos outros. Aí Deus escolheu você, que outra hora brigava com todo mundo, batia, puxava cabelo, jogava areia no cabelo das meninas. Aí Deus escolheu você. E você mudou, e as pessoas olham para você e falam assim, é você mesmo. É, você mesmo, você mesma. Deus escolheu você. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né, irmãos? Para confundir as sábias. Deus escolheu você. Diga, Deus me escolheu. E não errou na escolha. Você é a pessoa certa, você é o homem certo, você é a mulher certa. Para o que Deus quer fazer. Para esse tempo e por intermédio de você. Onde você mora, onde você trabalha, onde você congrega, onde você frequenta. Amém ou não? Agora toda a nação de Israel sabia quem era o rei. Quem era o rei? Saul. Samuel está explicando para o povo. Saiu o sorteio, Deus direcionou, ele parou na tribo de Benjamim. Aí dentro da tribo de Benjamim, é igual chegasse no seu bairro. Tem muitas casas lá. Mora onde? Eu moro no Jardim Paraíso. Beleza, mas qual que é a rua, o número da tua casa?
tribo de Benjamim, lá na casa de Matre, vai ter um homem chamado Quis que tem um filho chamado Saul, e é ele que eu quero. E o Senhor escolheu ele. Agora, ele está escondido. O povo procurando Saul. Cadê Saul para ser o rei? Não fuja dos propósitos de Deus, igreja. Deus te acha. Ele sempre acha. Amém? Você pode querer se esconder onde você quiser. Deus sempre vai te achar. Porque o mundo está na palma do nosso Deus, assim, ó. Amém ou não? Um procura para lá, um procura para acolá. Será que ele vem mesmo para a coroação? E ele lá escondido. Quando nós chegarmos lá na glória, você pergunta para ele: Saul, no dia mais importante da sua vida, homem, o que aconteceu com você? Te deu dor de barriga? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com você, Saul, que você sumiu? Era o medo de vencer o inimigo? O que foi que aconteceu, Saul? Versículo de número 22. Eles procuraram e não podia ser encontrado. O texto está dizendo isso. Vou ler de novo aqui, ó. O versículo de número 21. O final dele, ó. Repete comigo. Mas, quando procuraram, não podia ser encontrado. Ele se escondeu muito bem dos olhos de todos os homens. Mas o nosso Deus diz no Salmos 89, que os meus olhos percorrem por toda a terra, procurando. Deus, ele sai procurando pessoas. Amém ou não? Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Diga comigo, respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Os traumas fazem isso com as pessoas. As intimidações fazem isso, amados. E o pior de tudo, que nesse contexto que está acontecendo aqui, os amonitas, eu tenho que te dizer isso, os filisteus apertavam de um lado, Israel. Do outro lado, os amonitas. E havia um rei de Amon chamado Naás, que significa serpente. E esse rei chamado Naás, ele já estava arquitetando guerra contra Israel. Saul, levando em consideração tudo isso, irmão. Eu vou virar o rei. Eu vou ter que lutar contra Naás, vou ter que lutar contra os gigantes dos filisteus, vou ter que lutar contra os anaquins, vou ter que lutar, é só problema. Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo? Se você fez essa pergunta para Deus, Deus ele fala, é você mesmo a pessoa que foi escolhido por Deus para viver esse grande plano do Senhor. Quem recebe, diga glória a Deus. Foi você mesmo, é você mesmo, é você mesma. Amém ou não? Saul escondido no meio das bagagens. E o Senhor mostrou. Ele está ali, ó. Escondido, irmão. Saul estava num lugar que na cabeça dele, ninguém vai me achar aqui. Se escondeu. Às vezes a gente fica olhando para homens e mulheres que fazem igual Saul, amados. Ficam escondidos. Por opção deles. No meio de bagagens. Igual Saul. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu um sacode em Saul, irmão. O texto vai dizer isso para nós. Quando a gente se esconde dos propósitos de Deus, a vida dá um sacode na gente, sabia disso? Isso você pode ter certeza. Quando a gente tenta ficar igual Saul escondido no meio das bagagens, acontece isso aqui, ó. Versículo 23. Correram e o tomaram dali. Eles foram até onde Saul estava. Saul, vem agora. Vem, porque você é o rei. Você é o rei. Deus te escolheu. Venha conosco. Venha, venha, venha. Deus faz a mesma coisa com algumas pessoas aqui. A mesma coisa, irmãos.
Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para a igreja: no dia da coroação do rei, o rei não estava lá. Não porque Deus não queria, mas porque as intimidações dos inimigos e as responsabilidades que cairiam sobre os ombros de Saul eram tão grandes que ele estava amedrontado aqui. Quem compreende isso, diga assim seja. Deus pega ele pelo pescoço, irmão. Fala, é você que eu escolhi, vem. E ele foi. Aqui, Saul. Todo o povo olhando, irmão. A cerimônia de coroação dele. Samuel vai fazer uma leitura das obrigações e dos deveres do rei e do povo. E eu encerro aqui lendo para os amados. Versículo 23. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, e era mais alto, e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, gritavam o quê? Viva o rei! Ele foi coroado ali. A nação de Israel reconheceu que ali estava um rei escolhido pelo próprio Deus. Mas olha as circunstâncias, ele fugindo daquilo, ele se escondendo no meio das bagagens, irmãos. E Deus falou, pega lá e coloca ele na posição que ele está, que o Senhor faça isso contigo no nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Versículo 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Que Deus levante pessoas para caminhar contigo. Amém. Vamos profetizar isso. Erga sua mão direita aos céus e diga: Senhor, toque no coração de homens, toque no coração de mulheres, de Deus, para caminharem comigo, para o propósito que o Senhor tem estabelecido para com a minha vida. Amém ou não? Quem recebe, diga glória a Deus. Deus levantou agora homens que Deus tocou no coração deles. Bora, Saul, vamos andar. Mas Satanás não perde tempo de intimidar pessoas. Na mesma festa de cerimônia de coroação do rei de Israel. Tudo que você está vendo acontecer, irmãos. É igual se tivesse uma festa de casamento sem a noiva. É igual um casamento sem a noiva. Saul estava sendo coroado a rei de Israel, mas ele não compareceu à cerimônia. Porque ele se escondeu aonde? No meio das bagagens. Ele não queria ser encontrado. Mas Deus achou ele, como Deus achou você. Amém? Agora o inimigo que não perde tempo, versículo 27. Mas os filhos de Belial, que são pessoas que não têm temor de Deus, disseram, repetem comigo, igreja, como poderá este homem salvar-nos? Que frase de apoio essa né, irmão? Hã? Quem tem uns amigos desse aí, ó, não precisa de inimigo. Olha o que eles estão dizendo, irmã Josi. Festa do rei, Saul com os traumas dele, lá na intimidação dele, Deus coloca no coração de uns homens para andar com Saul, mas é alguns filhos de Belial, olha assim, eles se reúnem e falam assim, esse aí? Esse é que vai nos salvar? Esse? Talvez você ouviu isso muitas vezes, irmão. Essa? Esse? Deus escolheu você. Amém? Escolheu você. Olha o segredo de Saul que o Espírito Santo deu para ele e vai dar para nós também. Amém ou não? Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram. Olha uma maneira de intimidação terrível. E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes. Não o reconheceram como rei, irmãos. Não deram honra a Saul como rei, mesmo Deus o escolhendo para ser. Mas olha o que Saul fez. Repete comigo. Porém Saul fez o que, igreja? Se fez de surdo.
Vocês podem falar o que vocês quiserem. Satanás, você não vai me intimidar mais. Porque Satanás, para intimidar você, ele começa falando na tua orelha, amados. Depois ele faz você ver as coisas. Se Satanás ele conseguir entrar no teu ouvido, ele vai entrar nos teus olhos. Agora, se Satanás não conseguir entrar nos teus ouvidos, nunca ele vai olhar pelos teus olhos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma, e a nossa alma tem dono. A minha alma tem dono. Jesus. Saul se fez de surdo. Ora, faz a mesma coisa, irmão. Porque o diabo, Deus já está te avisando aqui. Satanás vai querer intimidar você. Deus já está te avisando. Ele já está falando com você. Ele vai querer fazer isso. Só que você vai, ó. Se faz de surdo, irmão. Veja que nem ouviu. Amém? É que o Senhor está dizendo para vocês. Saul vira o rei. Naas vai querer invadir Israel. Naas vai dizer, nós vamos invadir Israel e vamos despedaçar com todo mundo. E agora Saul, cheio de coragem de Deus, irmãos, o medo foi embora. Vamos profetizar isso? Feche os seus olhos. Diga, todo o meu medo já foi embora, Satanás. Não adianta querer me intimidar. O medo já foi embora para a glória do meu Deus. Amém? Não vou ler. Faça você a leitura do capítulo 11. Não vou ler. E aí você vai ver a diferença do comportamento do rei de Israel. E aí você vai ver que quando o Senhor ele lança fora o medo, o nosso comportamento é outro. E essa turma toda aí que desprezou Saul, eles vão pedir para Samuel, Samuel, não dá para o Senhor fazer uma segunda festa de coroação? Como assim? Porque da primeira vez, nós desprezamos o rei de Israel. E agora nós queremos nos retratar com ele. Nós queremos fazer com ele o que nós deveríamos ter feito da primeira vez. Aí você vai ler lá no finalzinho do capítulo de número 11, esses mesmos homens se retratando com Saul, porque Deus o honrou. Que o Senhor faça a mesma coisa com vocês que estão aqui, no nome de Jesus. Escute isso, é profético para a tua vida. Os mesmos que olharam para você e falaram, essa e esse, aquele, não, nem honrou, nem teve a mínima consideração por você, esses mesmos eles vão ter que se retratar com você. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Eu vou orar por sua vida. E que nesta noite todo o seu medo bata em retirada para a glória de Deus. Guarda essa mensagem no teu coração, desocupa a tua mão e aplaude bem forte a Jesus! Ô glória! Amém.